Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Caio Mello aqui para mais uma live da parceria da Rádio Gazeta Online com a revista Esquinas. Hoje a gente vai mergulhar no exemplo de como a Itália está lidando com a pandemia do coronavírus, os erros e os acertos do governo italiano, né? Como os brasileiros que lá moram estão percebendo essas questões, o que o Brasil pode aprender com o exemplo italiano também. Todas essas questões eu vou dimensionar com o Marcos Freitas, que é casperiano e repórter de Esquinas, que junto com o Lucas Cavallini produziu uma reportagem dimensionando essas questões. Então vou até chamando aqui o Marcos para nossa conversa e lembrando que você pode participar também, mandar sua pergunta, mandar seu comentário, sua sugestão, enfim, de participar, como vocês já vem fazendo nas outras lives também. Não é só meu e do Marcos, você também faz parte desse papo. Marcos está conectando aqui. Oi Marcos, tudo bem? Tá me escutando bem? Tudo bom? Tudo certo. Marcos, ó, acho que tá tudo certo aí? Tá legal sim. A imagem tá tranquila, o som tá chegando bem aí também, né? Tá me escutando bem? Alô, tudo funcionando? Tô. Tá me escutando, Marcos? Ixi, acho que não. Peraí, vou tentar. Tá me escutando, Marcos? Oi, alô? Oi? Peraí, eu vou chamar ele de novo para que aí acho que a conexão funciona melhor. Um segundinho. Que a conexão às vezes dá um probleminha. Pronto, acho Oi, que Marcos. agora tá funcionando melhor. Tudo bom? Agora tá me escutando bem? Tô te escutando tudo certinho. Ah, perfeito, então. Marcos, primeiro de tudo, conta pra gente como é que surgiu esse estalo para esse recorte da sua matéria. Bom, a matéria, ela demorou um pouco para sair, mas ela começou a ser pensada ali na época que a Itália ainda era o epicentro da pandemia e, na verdade, o maior número de casos estava começando a se transferir para os Estados Unidos. E ali, bem no princípio, quando os primeiros casos ainda chegando no Brasil, a Itália era o país que mais tinha contato, até porque pela China já tinha passado. E aí, até por conhecer uma pessoa que morava na Itália e que não morava mais depois, quando eu fui contatar ela, eu achei que pudesse ser bacana escutar as pessoas de lá, para além daquela questão numérica que a gente via nos jornais, na TV, porque ali os números eram muito frios e ali tinha muita gente que queria saber como eles estavam enfrentando o isolamento social, como estava sendo. E aí a gente foi, e aí, na verdade eu sugeri a pauta, o pessoal aceitou, e a ideia a princípio era fazer isso mesmo, escutar mais o que as pessoas estavam sentindo e não muito fazer uma análise numérica. Entendi, sair um pouco dessa questão fria e distante e aproximar mais, trazer uma reportagem mais humanizada, né? E agora, como é que foi produzir uma reportagem a quatro mãos, né? No sentido de você produzir com o Lucas Cavallini. Como é que foi produzir com ele? Então, o Lucas, eu chamei ele para fazer a reportagem porque a ideia era conseguir juntar bastante relato assim para poder escrever. E achei que sozinho ia ficar difícil, saber que o Lucas ia poder ajudar e chamei ele. E foi muito bom porque foi exatamente isso. A gente tinha a fonte, tinha bastante gente para conversar com. Nem todas as pessoas com quem a gente conversou acabaram entrando na matéria no final, mas foi uma ajuda e tanto, né? Porque a gente dividiu, por exemplo, as reportagens mesmo que a gente fazia. Por exemplo, eu fazia com uma pessoa, o Lucas fazia com outra, e depois a gente trocava ideias, ia tentando juntar as falas, vendo onde elas se conectavam, quais eram as distâncias entre as falas das pessoas e tal. Uhum. E depois também para redigir foi muito bom, porque é mais uma cabeça pensando, então deu para conversar bastante e tentar fazer um texto que pudesse abarcar mais, assim, não sei, acho que sozinho talvez não ficasse tão bacana quanto ficou. Ah, que legal. Isso daí que você comentou é bastante interessante, porque é a primeira vez aqui numa live que tem uma pessoa que produziu com outra pessoa uma reportagem, né? Qual foi, então, você diria que é a principal vantagem, talvez a principal desvantagem, não sei, de produzir com outra pessoa? Putz, acho que a vantagem e a desvantagem são praticamente as mesmas, porque
Ao mesmo tempo que você tem mais uma pessoa para te ajudar, para te dar uma ideia ali na hora de escrever o texto, às vezes é difícil, né? Você escreve, a pessoa fala, não, mas assim, assado, e você fala, ah, mas eu tinha uma ideia. Mas com conversa vai para frente, dá para fazer tudo certinho. Mas isso, a princípio, incomoda um pouco, né? Porque cada um tem o seu estilo de texto, eles são diferentes e tal. Mas até lá na matéria a gente fez, e foi bem legal, a gente conseguiu dividir, porque a gente fez uma planilha com vários dados, né? A gente foi coletando dados sobre o corona na Itália, no Brasil, e tentando fazer uma análise comparativa assim, entre esses dados. E aí isso ficou mais para mim, o Lucas ficou também um pouco mais para o texto, mas sempre um dando um pitaco no que o outro fazia e tal. Isso ajuda bastante. Legal, legal. E você comentou que você dividiu bem com ele a questão de ouvir as fontes, né? E aí tem outro dado que você trouxe na sua reportagem, que na Itália tem quase 44 mil brasileiros morando lá. Vocês escolheram, pelo menos, você pode ter acolhido até percepções de outras famílias, mas as famílias que saíram na reportagem foram 3. A família da Ana Paula, a família da Rafaela e a família da Aline. Como que vocês chegaram até essas 3 famílias? Então, primeiro, a Rafaela e a Ana, eu encontrei elas no Twitter fazendo uma pesquisa por palavras-chave, tentando pesquisar moro na Lombardia, vendo as pessoas que tinham escrito isso, os contextos e afins, e fui mandando mensagem, né, no privado para perguntar se elas topavam participar de uma reportagem. A Aline foi um pouco diferente. Na verdade, o contato da Aline eu recebi por parte da Bia Calais, que é uma colega da Esquinas, e que já tinha feito algumas perguntas para ela, e nos passou o contato da Aline, e aí a gente foi conversando com ela. Mas, a princípio, todas as fontes com quem a gente se contatou foram pelo Twitter, no primeiro momento. Aí cada uma ia escolhendo um jeito, né? Na verdade, a escolha das pessoas que foram para a matéria foi mais feita pelo fato dessas terem topado fazer videochamada. Porque algumas pessoas queriam fazer por e-mail, mas aí não ficava muito legal, porque era mais uma coisa das sensações e não sei se a gente sentiu que por escrito talvez não ficasse tão completo. Ah, interessante. Eu até te perguntar isso mesmo, de que forma vocês fizeram contato, e esse contato com vídeo acho que favorece, claro, pessoalmente é muito melhor, mas evidentemente até no período normal já seria difícil ir para a Itália colher essas percepções delas, né? Mas eu acho que o vídeo já ajuda bem em relação ao texto escrito, né? Ajuda bastante. E também, é claro, né, a gente tinha uma limitação idiomática, porque eu não falo italiano e o Lucas não fala italiano também, então o recorte foi feito muito por causa disso. Claro que as matérias a gente ainda dava um jeito de traduzir, mas aí as pessoas com quem a gente falou são todas brasileiras e a conversa fluía bastante, elas foram explicando, foram pessoas sempre muito solistas, assim, falavam abertamente, não omitiam nada, foi muito bacana. O Marcos, acho que tá um pouquinho baixo só a ligação. Você consegue se aproximar um pouquinho do microfone, talvez? Não sei se é só para mim. Ou talvez só um pouquinho mais alto. Aqui. Se quiser eu falo até mais alto. Eu falo mais alto, acho que fica melhor. Ah, agora como você tá falando já tá super ok, já melhorou bem. Ótimo. Legal. Vou até aproveitar aqui para agradecer quem já está interagindo com a gente, quem já está participando, a Fernanda Almeida, o Romildo, que falou que está com saudade da programação da Rádio Gazeta. Romildo, eu também, como apresentador do jornal Gazeta Online, também estou com bastante saudade do estúdio, de apresentar o jornal. Mas, por outro lado, estou gostando bastante das lives também, então estou um pouco dividido aqui, torcendo para passar esse período logo, tanto pela a questão da pandemia ser tão triste, né, como vem sendo, como também para a gente voltar à nossa rotina e nossa programação normal. E agradeço também quem está interagindo aqui com a gente nessas lives todas as vezes. O Marcos, inclusive na reportagem que vocês escreveram, vocês citam a campanha Milão Não Para, que foi aquela campanha que essa cidade italiana fez para que a vida não parasse e continuasse mais ou menos na medida do possível lá em Milão, lá na Itália. Só que o próprio prefeito de Milão admitiu depois que essa campanha deu errado.
O que essa tentativa de não paralisação pode ajudar o Brasil a entender mais esse contexto, pode ensinar para o Brasil? Perfeito, isso é muito legal, né? Porque as pessoas com quem a gente falou, e eu falei principalmente mais com a Ana e com a Aline, elas acompanhavam as notícias aqui do Brasil e sempre se incomodavam com a forma como o governo federal estava lidando com a pandemia. Aqui no Brasil a gente viu muito disso, né? Principalmente por parte do presidente, de tentar diminuir a gravidade da situação e o que é muito parecido com o que o prefeito de Milão fez num primeiro momento. Lá, na verdade, o que acontece é que assim, é quase um consenso, pelo que a gente falou com as pessoas, com as brasileiras principalmente, né, claro, é um consenso de que a campanha foi um erro, foi um equívoco, mas que era muito difícil fugir disso porque Milão é uma cidade muito turística e eles já vinham sentindo essas perdas, né, no número de turistas que estavam indo para lá. Então essa campanha surgiu meio como um último tiro, uma tentativa assim de voltar ao normal. Mas ficou muito claro que não dava. O número de casos aumentou muito, principalmente na região da Lombardia, que é a região onde fica Milão, e no Piemonte também, né? No Piemonte, claro que não teve a campanha é só da cidade de Milão, o prefeito que iniciou essa campanha de Milão não para. Mas elas sempre falavam muito disso, e sempre muito preocupadas com as pessoas que estavam aqui no Brasil. Inclusive a Ana, com quem eu falei, ela já tinha avisado para os parentes dela, que são de Fortaleza, né, para eles ficarem em casa, antes mesmo dos governos estaduais, das prefeituras começarem a decretar quarentena. Mas a gente tem, é claro, tem muito a aprender, né? Os primeiros países que passaram pela pandemia, eles ajudam bastante, né, nesse enfrentamento. Mas ainda tem sido muito difícil. A gente vai acompanhando os noticiários, existe um confronto aí bem aberto entre governadores e presidente, prefeitos e presidente, mas é um ensinamento, querendo ou não. É triste, mas ajuda, né, de uma certa forma. Exato. E ó, tá chegando mais perguntas aqui do pessoal que está acompanhando, interações, o pessoal está interagindo bastante. E a Mi Prazeres pergunta: queria saber se vocês sentem que o que estamos vivendo fez com que as pessoas se tornassem mais disponíveis para jovens repórteres e para o jornalismo como um todo. Isso foi curioso, porque eu achei que ia ser um pouco mais difícil encontrar gente disposta a falar. Na verdade, foi exatamente o oposto. Todo mundo se propôs a conversar, é claro, nem todos por videochamada, né, como eu falei, mas só eu falando que era da revista da faculdade, todos eles toparam. Não sei se por causa da pandemia, é claro que em isolamento as pessoas ficam sem ter muita coisa para fazer. A Ana sempre dizia isso, falar, não, pode ficar perguntando aí, porque eu não tenho nada para fazer aqui, eu estou parado em casa, né, há tempos. Eu falei, tá bom, então a gente ia conversando, eles se dispunham e tal. Acho que ajuda, sim, principalmente nessa questão do tempo, as pessoas têm mais tempo para fazer as entrevistas. Acho que no fim ajuda um pouco. E talvez até complementando o que a Michelle perguntou, eu acho que nesse momento todo mundo está percebendo o quanto a informação é importante e, sobretudo, a informação de qualidade, a informação checada, a informação verdadeira. E, ao contrário disso, o oposto disso, como a informação falsa pode ser prejudicial para um país em diversas questões, inclusive na questão de saúde, que era um ponto que eu achava que não entraria muito essa questão da fake news, por exemplo, mas tem entrado por diversos interesses em jogo, né? Mas infelizmente entrou, e as fake news muitas vezes podem fazer com que as pessoas tomem ações, tomem atitudes erradas, equivocadas na preservação das próprias vidas, nas medidas de higiene, nas medidas sanitárias. Então é importante a informação de qualidade, sobretudo. E a Anne está aqui perguntando, ainda nessa pegada, ela está perguntando se você acha que essa questão de querer conversar mais também vai pela questão das pessoas se sentirem menos sozinhas, poderem desabafar, poder trazer o relato, enfim? Então, eu acho que sim, acho que também, porque falar pelo menos com as pessoas com quem eu falei, e eu vou reiterar mais uma vez, que principalmente falava com a Ana, porque ela conversava bastante, ajudou bastante na reportagem. E ela sempre gostava de perguntar sobre o que estava acontecendo aqui no Brasil, porque
as notícias não chegam na Itália da mesma forma que chegam aqui pra gente, né? Claro que as redes sociais dão uma ajudada, mas a televisão lá passa as questões regionais, é, então tinha um pouco disso. Conversar com um brasileiro acho que ajudava. Mas a Ana sempre falou, e a Rafaela, quem entrevistou foi o Lucas, a Aline, eu falei só uma vez com ela. Mas a Ana sempre dizia que estava conversando aqui com os parentes no Brasil, a Aline também conversava com os parentes por aqui, e continuava conversando com as pessoas. Mas ajuda, sim, sempre mais uma pessoa para conversar, é muito bom, né, para todo mundo. Mas todas também moravam com a família, né? Então tinham com quem conversar ali dentro de casa. Nenhuma morava sozinha. Mas conversar nesses tempos é sempre muito bom. Pra gente, pra elas, acho que ajuda bastante. Ô Marcos, a Marilúcia, ainda na toada das fontes, a Marilúcia está perguntando qual a idade dos entrevistados e qual que era o trabalho deles lá na Itália. Putz, a idade eu vou ficar devendo agora, depois, inclusive, acho que no final eu posso abrir a matéria aqui e dizer especificamente, eu não vou lembrar exatamente a idade, se eu for falar eu vou estar mentindo. As profissões, a Ana trabalhava numa fábrica terceirizada da Chanel, ali perto de Milão, e a Aline é médica, só que tirou esse ano para cuidar da filha, que ela e o marido têm uma filha bem nova, tem 5 meses ainda, a Júlia. E a Rafaela, eu não lembro também exatamente qual a profissão dela, eu teria que olhar depois para poder te dizer. Mas o que eu posso te falar é que todas estavam ali, todas já são mães, e acho que a com mais idade era a Rafaela, se eu não me engano ela tem em torno de 50 anos, porque a filha dela já tem uns 20, e tanto a Ana quanto a Aline tinham filhas novas. A Ana um filho e a Aline uma filha. Uhum. Então também estou Todas convivendo com adultas e todas mães, né? todas adultas e todas mães, exatamente. Perfeito. Você tocou numa das suas respostas num ponto mais político, de certa forma. Está falando aqui dos governadores, do presidente, aqui no caso do Brasil. O Luca, que é marido da Ana Paula, ele é policial lá na Itália. Luca, ele comentou que na Itália a esquerda e a direita estão unidas nesse momento. O que falta para isso acontecer aqui no Brasil, Marcos? Putz, o que falta é difícil dizer. Foi muito legal a fala do Luca, né? Ele é italiano mesmo, policial lá, ainda estava trabalhando. E quando eu fui perguntar sobre política para a Ana, ela chamou o Luca, falou: Luca, você vem falar com ele, ele arranha um português ali, e topou participar. E a gente foi conversando e ele estava falando exatamente sobre isso, porque eu perguntei como que tinha sido, né, a campanha do prefeito de Milão, e ele falou que num primeiro momento até teve uma negação por uma parte da classe política, mas enquanto a gente estava se falando, e nisso a pandemia já tinha avançado bastante ali no país, tanto a esquerda quanto a direita tinham se unido no enfrentamento. O que acontece no Brasil é diferente, na verdade. Existe uma insistência muito grande nessa narrativa de que a pandemia não é tão grave quanto ela realmente é. E isso a gente vê são alguns nomes específicos, é claro, todos ligados a essa ala mais extrema do bolsonarismo, de uma forma, né? Você tem o Osmar Terra, que vira e mexe está aí nos programas de televisão, falando, negando a quarentena, negando a praticidade da quarentena, diz que a quarentena não adianta absolutamente nada, e é uma insistência muito negativa, leva pessoas a fazerem besteira, tem gente saindo na rua, o comércio agora, a gente viu o presidente aumentar o número de serviços essenciais, abarcar agora também academia, barbearia e salão de beleza. Mas o que falta é muito difícil dizer. Na verdade, a gente vive um momento muito difícil, uma politização estranha, e talvez seja uma jogada, uma última tentativa, vendo que o movimento bolsonarista já está um pouco esvaziado, uma tentativa de polarizar ainda mais. Então, só que isso acaba afetando a população, é muito, muito negativo, né, para quem está vivendo aqui.
E nessa toada de informações sobre os infectados, enfim, a Ana Paula, uma das suas fontes, comentou que na Itália os dados, né, as informações sobre os infectados são sigilosas. Ela está se referindo aos casos, aos detalhes de cada infectado ou ao número geral de infectados, Marcos? Ali ela estava se referindo aos indivíduos mesmo infectados. Aos indivíduos infectados, até porque existe uma transparência muito grande em relação às informações sobre o coronavírus lá na Itália, principalmente. Isso eu posso te dizer com alguma autoridade, porque para fazer a matéria a gente estava coletando essas informações e existia uma disparidade muito grande entre o número de informações que era dado no site do governo italiano e o número de informações que nos era dado pelo site do Ministério da Saúde do governo do Brasil, aqui, do governo brasileiro. Então, por exemplo, lá eles têm o número de testes feitos todos os dias, em cada região, coisa que a gente não tem aqui. Oficialmente, eles disponibilizam o número de curados também, coisa que aqui no Brasil não acontece. O número é extraoficial, os números que a gente coletou lá são da Johns Hopkins. E todas as pessoas sempre falaram que estavam tentando se desligar um pouco da televisão, principalmente porque era muita informação e acabava atrapalhando o dia a dia. Então, mas na questão individual, a Ana falou exatamente isso, né? Do tio, era um tio distante do Luca e que eles não conseguiam saber. Ela falou que existe um sigilo grande, assim, em respeito ao indivíduo que está infectado. Agora, ainda nessa questão da informação, das notícias, dos dados, falar da imprensa. A Ana e a Rafaela, duas fontes agora suas que você entrevistou, fizeram uma crítica à imprensa italiana. Na visão delas, a imprensa italiana está muito alarmista e muito sensacionalista. Enquanto repórter, de que forma você acha que a gente pode fazer uma cobertura voltada à pandemia e fugir desse estigma de alarmismo e sensacionalismo? Putz, difícil, né? Eu só vou fazer um adendo aqui, que tanto a Ana quanto a Rafaela falaram que esse alarmismo era de uma certa forma positivo, porque ele ajudava a população a entender realmente o que era o coronavírus e que aquilo não era uma brincadeira, que não era um vírus qualquer. Então, assim, o alarmismo, é claro, se ele gera histeria, assim, acaba não sendo muito positivo, pode mais atrapalhar do que ajudar. Mas o que elas diziam era um pouco disso, né? Era mostrar bastante para as pessoas entenderem, porque senão ficava uma coisa... Aqui no Brasil a gente viu um pouco isso, eu posso falar aqui por experiência própria. Lá nos meados de janeiro, quando o coronavírus começou a se disseminar, ainda estava muito restrito a Wuhan, a mídia fez uma cobertura que particularmente me dava muito medo. Eu via na televisão e falava, nossa, é uma coisa muito grave. Depois de algum tempo, isso diminuiu. Parecia que o vírus já não era tão grave. Assim. E depois, quando chegou no Brasil, que a gente entendeu a magnitude daquilo com que a gente estava lidando, que era uma coisa muito difícil, né? Houve os cancelamentos das Olimpíadas e, poxa, Olimpíadas é uma coisa que não se cancela por qualquer coisa, né? Então, a ideia sempre foi essa, também não fazer uma reportagem só para dar medo, porque aí também não valeria a pena, mas uma coisa para informar, para dar uma noção do tamanho do que realmente é e para dar uma esperança também, porque lá na Itália eles estão voltando ao normal, devagar, é claro, com seriedade, mas tudo vai voltar ao normal. Inclusive, a Ana me mandou fotos de uma campanha que eles estavam fazendo na Itália, que era muito bonita, e que eles botavam nas janelas das casas, que é Andrà tutto bene, que vai ficar tudo bem, escrito por criança, nos restaurantes, nas janelas. E um pouco isso, né? Entender que é grave a situação, mas as coisas vão voltar ao normal. Que legal. Se eu não me engano, foram acho que 7 semanas, mais ou menos, de paralisação total na Itália, né? Sim, sim. Foi de paralisação. Então, eles começaram a flexibilizar a partir do meio de abril. Eles abriram alguns comércios. Se eu não me engano, eram livrarias e lojas de roupa de criança, porque as crianças crescem.
e elas estavam começando a ficar sem roupa. É, em 14 de abril, se eu não me engano. Depois disso, eles fizeram aquele projeto que era de flexibilização da quarentena em 3 etapas. E existia um lapso temporal de 2 semanas entre cada etapa. Eles iam abrindo devagar. Isso aí tem tido andamento lá, mas eles ficaram muito tempo confinados mesmo. A Aline Marcos comentou que, caos por caos, ela preferia o caos italiano, né? Então preferia ficar na Itália. Essa afirmação dela diz mais sobre a Itália ou diz mais sobre o Brasil? Acho que diz mais sobre o Brasil. A Aline, ela é médica e a grande parte dos amigos dela também são da área da saúde. Então ela me disse que conversava com eles direto aqui no Brasil e eles estavam falando para ela desde o começo desde quando o coronavírus chegou aqui no Brasil, de que talvez a nossa estrutura não seria suficiente. E é claro que um médico tem mais lucidez para agir no momento desses. A Aline disse que entendeu, percebeu que o coronavírus ia chegar tanto lá na Itália quanto aqui no Brasil e que preferiria ficar lá, até pela estrutura do país. Então, diz muito sobre o Brasil mesmo, até por ela fazer parte dessa classe da área da saúde, isso significa bastante. Lá na Itália, até agora, como você comentou, estão voltando as coisas aos poucos, né? A rotina está voltando aos poucos. Aqui no Brasil, a gente ainda não chegou nesse ponto, pelo contrário, a tendência até, talvez nas próximas semanas, restringir ainda mais. Por essas evidências, você diria então que a Aline e as outras famílias que você entrevistou, colheu as percepções, eles fizeram bem de ter ficado na Itália? Putz, então, é muito difícil prever, né? Esse trabalho a gente deixa para quem entende. As questões são muito complexas, respeito a várias variáveis matemáticas e tal. O que na nossa reportagem a gente fez foi uma coleta de dados factuais, né? Que a gente tinha. A princípio, eles parecem ter feito muito bem de ficar lá na Itália, porque pelo que a gente vê aqui, a pandemia ainda vai demorar um pouco para passar. Na verdade, os números vêm numa crescente aí. A gente não sabe quando vai ser o pico, isso tem ficado um pouco difícil de se enxergar, né? Os estudos chegam a conclusões diferentes, mas a tendência é a de que que a situação aqui no Brasil ainda se agrave um pouco mais. Enquanto lá na Itália, isso é um fato, né? Não precisa ser um especialista para analisar, ela já tem melhorado bastante, né? O número de casos tem diminuído todos os dias, o número de mortes tem diminuído, vira e mexe dá uma aumentada, mas não é uma questão muito significativa. Acho que sim, lá na Itália eles conseguiram lidar bem. É claro, foi um dos primeiros países, talvez o segundo epicentro da pandemia, né? Mas eles lidaram bem. Tinha uma população idosa, isso é importante dizer também, né? O sistema de saúde que não deu conta também, por mais que fosse um bom sistema de saúde, se sobrecarregou e isso as reportadas diziam, elas falavam para a gente que as UTIs estavam cheias, que era difícil fazer teste, que eles só estavam testando as pessoas sintomáticas, enquanto com sintomas graves, para dizer bem a verdade, né? As outras, a recomendação era que ficassem em casa, isoladas. Mas sim, a Itália já venceu essa batalha aí, enquanto o Brasil ainda tá no meio do confronto. Então, o que o Brasil pode aprender de bom e de ruim com a Itália para vencer essa batalha também? Putz, de bom, pode aprender bastante coisa, né? A gente viu como a quarentena funcionou, principalmente na região do norte da Itália. Os casos diminuíram, as UTIs se esvaziaram, mas ao mesmo tempo a Itália demorou um pouco a agir, né, no começo ali. A situação ficou bem grave ali durante alguns momentos. Eles chegaram a ter 969 mortos, se não me engano, no dia com mais óbitos por lá. Então isso também é uma lição. A gente falou lá no começo, né, sobre o prefeito de Milão. Isso tudo é uma lição. Entender que não é hora de subestimar, entender que a hora é de se recolher, de se isolar,
E também eu queria falar isso, que é muito importante, entender que a gente não está sozinho nessa não, porque lá na Itália também teve gente que subestimou, né? Que nem a gente falou. Num princípio, as pessoas subestimavam. Depois que elas entenderam. No Brasil, tudo bem, isso tem se estendido por mais tempo do que por lá. Então, assim, o que eles fizeram de errado, isso também, né? Demorar, não dar as devidas atenções, a gravidade. Mas são países muito diferentes, a população é diferente, a extensão territorial é diferente, a questão climática, que a gente ainda não sabe se influencia muito na transmissibilidade do vírus, também é diferente, é claro, né? Lá agora eles estão entrando no verão, enquanto aqui a gente está vindo para o inverno. Mas principalmente entender que, acho que o principal é que isso vai passar. Que as coisas vão começar a voltar ao normal, que as pessoas vão poder voltar a andar pelas ruas, a falar umas com as outras, a encontrar os parentes, porque num momento como esses a gente tende a ficar muito sozinho e achar que as coisas não vão melhorar tão cedo, mas é claro, pode demorar, mas a gente vai voltar ao normal. É verdade, a gente torce para voltar ao normal o quanto antes. Marcos, muito obrigado então pelo papo. Agora eu vou até deixar um espaço aberto aqui para você convidar quem quiser ler a sua reportagem, a sua e do Lucas Cavallini, na íntegra. Por onde que acessa? Pelo revistaesquinas.casperlibero.edu.br. Você pode acessar lá. A revista está fazendo uma cobertura super bacana. São matérias muito boas todos os dias, eu garanto para todo mundo. Podem acessar, a nossa está lá, já é um pouco antiguinha, mas se vocês correrem lá o cursor, vocês vão encontrar. Então fica aí a recomendação para o site, são todas muito legais. O Marcos fez o convite dele, agora eu vou aproveitar e fazer o meu convite aqui. Pessoal, daqui a pouquinho, na Rádio Gazeta Online, tem Discoteca Gazeta. Hoje eles vão entrevistar o jornalista Rodrigo Faur sobre a biografia que ele escreveu da cantora Ângela Maria. Se ela estivesse viva, hoje seria aniversário dela. Você pode acompanhar então a Discoteca Gazeta pelo nosso site, radiogazetaonline.com.br, ou então pelo nosso aplicativo, que está disponível no sistema Android, também disponível no sistema iOS. Pessoal, essa live aqui vai ficar disponível pelas próximas 24 horas no nosso Instagram, aqui mesmo, e também depois vai para o nosso canal no YouTube. Muito obrigado a todo mundo que interagiu, que nos elogiou, que mandou perguntas, enfim. Obrigado mesmo por fazer essa live junto com a gente. Eu volto na sexta-feira, 4 horas da tarde. Até lá então, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Marcos. Tchau, obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.